Oi, hidro-heróis! Eu sou Jerônimo, autor do blog O Poder do Hidrogênio, e ofereço a vocês o vídeo explicando sobre ciclo Otto, motores dois tempos. Então vamos entender como que ele funciona. Eu tenho um êmbolo, aqui no caso, nesse êmbolo aqui, onde tem um pistão. O pistão, a ideia dele é que ele feche nessa parte aqui totalmente uma região para que eu possa trabalhar sob pressão em cima dela, né? E quando ele faz esse movimento, a ideia principal é eu trabalhar a energia do gás, que é a energia da expansão, de forma que ele consiga descer esse êmbolo. E esse êmbolo descendo, ele vai fazer um movimento em que ele vai fazer uma circulação. Os motores dois tempos recebem essa denominação, esse é o motor dois tempos, recebe a denominação porque realiza o ciclo de funcionamento em dois cursos do pistão. Quer dizer, se o pistão, por exemplo, saísse daqui, ele vai fazer uma volta apenas, ele vai conseguir a admissão, né, que ele vai absorver o combustível e o ar, vai fazer a explosão num ciclo só. Então, ele, nesse movimento, ele consegue fazer isso, mas ele precisa de duas etapas, como se fosse dois processos. A árvore de manivela, que é essa parte aqui, né, a lubrificação do motor, ela é feita através da mistura de óleo lubrificante no combustível. Então, o combustível que vai nesses motores dois tempos, que são os motores de moto, eu coloco, por exemplo, a gasolina mais o óleo, que ele vai estar lubrificando. Ele não possui um sistema de válvula, sendo a admissão feita em duas etapas. Primeiro no cárter, que é onde fica o óleo em si, e depois no cilindro. Então, vamos entender essa ilustração aqui. Então, nesse primeiro momento, acontece o seguinte. Eu tenho dois locais aqui. Vamos entender primeiro aqui. Então, aqui, isso aqui é tudo fechado. Aqui em cima eu tenho uma vela. Aqui eu tenho um pistão. Essa parte aqui é chamada de virabrequim. Alguns chamam de girabrequim, mas é virabrequim. E eu tenho dois pontos. Esse ponto superior aqui e esse ponto inferior aqui. No primeiro momento, o pistão sobe, ele fecha a janela de admissão e lavagem, que é essa parte aqui de baixo, né? E o que acontece? Fica preso essa parte que ele preparando para trabalhar a compressão. Nesse primeiro tempo, olha só, o virabrequim começa a subir, e na hora que ele sobe, que ele pega essa parte aqui, o que acontece? Observe essa abertura aqui. À medida que ele vai subindo, essa abertura aqui, ela começa a puxar de fora o ar. Isso é como se fosse a admissão. Ele está pegando o ar de fora, que já vem combustível também, e ele está comprimindo aqui em cima, e aqui ele está sugando, porque ele cria como se fosse um vácuo, ele está sugando o combustível e o ar de fora. Ele vai ficar nessa parte aqui, que é o cárter, né? No nosso caso, como se fosse onde fica o óleo. E quando o virabrequim sobe até o ponto superior, o que acontece? Essa região aqui, ela fica totalmente comprimida, e nesse instante, ele vai dar a centelha da vela, e a centelha da vela vai criar uma explosão. Essa explosão vai fazer o quê? Essa explosão vai fazer com que esse êmbolo, né, faça um movimento nesse virabrequim de descida. E nesse descida a gente entra no segundo tempo. No segundo tempo, esse êmbolo vai chegar a um ponto, ele vai descer, ele vai abrir essa janelinha aqui, que chama-se janela de escape, e vai fechar a admissão. Quando ele fecha a admissão e abre isso aqui, o ar que foi queimado, ele vai escapar por aqui. E ao mesmo tempo, essa pressão que ele está fazendo aqui embaixo, ele vai fazer com que o outro ar que foi recebido, que olha só, bem aqui nesse ponto aqui, ele está fechado. Então aqui ele está sendo comprimido, né? E essa compressão faz o seguinte, ele vai descer um pouco mais o virabrequim e vai chegar nesse ponto, que é como se fosse o ponto máximo inferior. Nesse ponto máximo inferior, essa janelinha aqui, ela vai se abrir, e essa pressão que foi criada aqui embaixo vai fazer com que crie-se uma pressão nessa câmara, joga o ar que foi queimado,
E agora o que acontece? Ele vai tirar todo o ar e vai começar o processo de subida. Na hora que ele começar o processo de subida, ele vai fechar esse tubo de escape, né, que é o escapamento, e ele vai começar a comprimir novamente esse ar combustível que está aqui. Na hora que ele fizer esse movimento, observe a setinha, observe a posição que está a biela, a posição que está o êmbolo, e a gente observa que essa posição é semelhante a essa posição aqui. Então, quando ele chega nesse momento, o que ocorre? Ele vai fazer explosões sucessivas e assim ele vai estar fazendo com que ocorra essa queima. Características do motor dois tempos. O óleo vai junto do combustível. O óleo vai junto do combustível. No motor dois tempos, a partida dele, como ele consegue fazer em apenas uma volta, ela é facilmente trabalhada com pedal. Então a gente nota que algumas motos, por exemplo, elas trabalham a pessoa dar a partida no pedal, né? Então não precisa tanto esforço, por exemplo, que tem um motor de arranque. Claro, as motos elas têm o motor de arranque, com certeza, para facilitar, mas o próprio pedal, se ele dando duas voltas ali, uma volta completa, ele já consegue o ciclo. A pergunta, nesse caso, seria o seguinte: por que a gente não usa um motor dois tempos, ao invés de quatro tempos? Esse motor, ele tem alguns problemas de aquecimento, ele não é tão eficaz, né? Então, tipo assim, ele se utiliza em algumas motos, mas gradativamente o pessoal vai estar utilizando o motor quatro tempos. Se você gostou do vídeo, curta a gente no Facebook, participa do grupo no Facebook também, e também acompanhe os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Pela sua atenção, muito obrigado.